Olá, me chamo Leonardo, sou aluno do curso de graduação de Matemática da Universidade de Brasília. Estou sob a orientação do professor Igor Lima e hoje nós vamos tratar desse projeto que figurou como sendo o nosso projeto de pesquisa do segundo semestre de 2020 até o primeiro semestre de 2021, intitulado Classificação de Grupos usando a quantidade de subgrupos supersolúveis do programa GAP. Esse ramo, teoria de grupos, é um sub-ramo da álgebra, que possui uma série de aplicações dentro da matemática, como por exemplo na topologia, mas também possui aplicações em áreas afins como física e química. Um aspecto fundamental que está presente no estudo, de grupos é a sua classificação a partir de propriedades específicas e propriedades gerais. Nesse caso, por exemplo, nós podemos estudar propriedades do grupo a partir da sua estrutura. É o caso, por exemplo, de grupos simples. A partir da estrutura dele, a gente pode estabelecer classificações. Nesse sentido, buscou-se desenvolver aqui objetos matemáticos que viabilizassem o estabelecimento de alguns critérios de classificação de grupos. Nesse caso, foram desenvolvidas funções com a seguinte configuração. A primeira função, denominada função θ, pode ser representada dessa forma, como sendo o número de subgrupos supersolúveis dividida pela ordem do grupo ao quadrado. E essa θ complementar é o número de subgrupos não supersolúveis do grupo quocientada pela ordem ao quadrado. Essas funções foram implementadas por via computacional no software de computação algébrica GAP, por meio de alguns algoritmos. E elas apresentaram esses resultados. São resultados bem consistentes. Foi possível observar, por exemplo, que para grupos cíclicos, a função θ possui uma fórmula computacional explícita. Então é possível computar manualmente, por exemplo, com a imagem de θ para qualquer grupo cíclico. Analogamente, foi possível perceber que a função θ se apresenta como sendo multiplicativa, ou seja, se existe um grupo que pode ser descrito estruturalmente como sendo o produto direto de outros dois grupos, no caso Mn, então simplesmente é possível deduzir a imagem do grupo, certo? Pela função, a partir do produto das imagens desses subgrupos. Também foi possível observar critérios de classificação a partir das funções. Nesse sentido, observou-se limitantes superiores para as ordens dos respectivos representantes de famílias de grupos, como por exemplo, nesse caso do grupo ser não supersolúvel. O limitante superior seria o A4, que é o primeiro grupo não supersolúvel, em termos de ordem, considerando a ordem como sendo crescente. Também foi possível encontrar critérios semelhantes avaliando outras famílias de grupos, como por exemplo, grupos não nilpotentes. Foi possível observar também que a função detecta ciclicidade, ou seja, é possível estabelecer o parâmetro de ciclicidade observando simplesmente a ordem do grupo. Finalmente, a θ complementar apresentou resultados semelhantes em relação ao estabelecimento de critérios de classificação de grupos não solúveis e não supersolúveis para a estrutura de um determinado subgrupo, que no caso é muito importante, que é o subgrupo comutador. Além de estabelecer uma imagem determinada para um tipo de grupo relevante, extremamente relevante, que é o grupo simples, sendo a imagem nula sempre quando o grupo simples é cíclico de ordem prima.
Essas foram as fontes usadas e muito obrigado.